Primeiro, galera, queria dizer que eu estou muito feliz e honrada e grata de estar aqui hoje para dividir com vocês o que eu mais amo, o paradesporto. Eu nunca vou esquecer, nessas 2 décadas, as histórias e centenas de vidas transformadas. E hoje eu trago para vocês uma delas, da nossa Isabela. Isa chegou no paradesporto de Blumenau, Santa Catarina, em 2014, sem um laudo ainda fechado da sua deficiência, apenas com uma suspeita de esclerose múltipla. Chegou para a gente, na cadeira de rodas, usando um colete cervical, muito triste, claro, psicológico abalado. Na época, Isa foi para a avaliação da equipe multidisciplinar do programa Paradesporto. E ela foi encaixada na paranatação. Mas ela não se via fazendo atividade física na água, ou mesmo sendo uma possível para-atleta. Mas com a insistência da equipe de professores, da família e de todos nós, ela iniciou na natação. Não demorou muito, poucos meses de muito trabalho, para que a Isa saísse da cadeira, largasse o colete cervical e fosse para o andador. Ali, já uma grande vitória. Pouco tempo depois, no final deste ano, Isa foi convocada para representar Santa Catarina nas Paralimpíadas Escolares. Isa, também, um tempo depois, foi convocada pelo camping do Comitê Paralímpico Brasileiro. Foi seleção brasileira sub-18, é seleção brasileira sub-20, e este ano foi convocada para representar o Brasil na Argentina. Este ano, Isa também foi morar em Brasília e começa a representar o Distrito Federal. Isa hoje tem uma vida independente, sem auxílio nenhum. Isa tem sonhos. O sonho dela é seguir carreira no paradesporto e se tornar uma atleta paralímpica. Então eu digo a vocês, com a força transformadora do paradesporto e com uma política pública forte, voltada ao direito do acesso ao esporte, o paradesporto pode transformar a vida da pessoa com deficiência para sempre. E para falar em paradesporto, ele perpassa pelo desenvolvimento paralímpico do mundo. E para começar a história, é interessante saber que tudo começou com o médico neurologista alemão Ludwig Guttmann, que já na Inglaterra, para inserir novamente os soldados da Segunda Guerra Mundial, traçou um plano de reabilitação. Guttmann pegou os soldados e levou para o estacionamento do hospital e ali mesmo incentivou a prática de atividade física na cadeira de rodas. Uma grande ideia. Logo após, em 1948, logo em seguida, Guttmann então realizou a primeira competição em Stroke, Mondeville, aonde toda a história começa. Um tempo depois, Guttmann convidou os competidores da Holanda e aí surgiu a primeira ação internacional. Pouco tempo depois, lá em 1960, bastante tempo depois, acontece a primeira Paralimpíada em Roma. E no Brasil, pessoal, tudo se inicia com a fundação de 2 grandes clubes. O Clube do Otimismo, no Rio de Janeiro, e o Clube dos Paraplégicos, em São Paulo. E a primeira competição que o Brasil participou em uma Paralimpíada foi em 1972 e a primeira medalha do Brasil foi em 1976. Hoje, em resumo, o Brasil é considerado uma potência. Mas se a gente pegar a primeira medalha de 1976 do Brasil e saber e comparar com a criação somente em 1995 do Comitê Paralímpico Brasileiro, é uma grande diferença. Desde 1995, quase 30 anos depois da primeira medalha, o Comitê Paralímpico Brasileiro rege as modalidades paralímpicas do Brasil. E hoje, como falei, o Brasil está entre os top 10 do mundo. Mas o paradesporto, galera, o paradesporto ele vai mais além, né? Vai mais além das modalidades das Paralimpíadas, que acontecem nessas Paralimpíadas, as modalidades paralímpicas. Ele é mais amplo. Ele atende a todas as modalidades e todas as deficiências no esporte. E é isso, esse paradesporto que a gente trabalha aqui na nossa cidade.
E tudo começou aqui em Blumenau, Santa Catarina, com um sonho de uma professora. Essa professora sonhou em criar a maior política pública de paradesporto para as nossas crianças com deficiência do Brasil. E isso inicia na minha vida, há 20 anos atrás, quando eu me mudei para Florianópolis, Santa Catarina, e eu tive meu primeiro paratleta. E com esse primeiro paratleta no tênis de mesa, galera, que é a minha modalidade, fui atleta de alto rendimento, com esse primeiro paratleta, eu comecei a rodar o Brasil, levando eles e atletas do convencional. E aí eu percebi que o sistema do paradesporto do Brasil era muito falho. Eu diagnostiquei que o que era garantido por lei, que era, na época, regia a educação no Brasil, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não se cumpria. A lei era muito clara. Ela dizia: toda criança tem direito ao acesso ao esporte no contraturno. Não dizia que toda criança sem deficiência tinha direito ao esporte no contraturno. E foi neste momento que eu nunca vou esquecer também na minha vida, que eu digo que eu tive o plim da política pública. Eu senti em meu coração que esse era o momento, esse era a minha missão e esse era o sonho da minha vida. E comecei. Escrevi a metodologia, e essa metodologia foi focada na união dos 3 setores. Poder público, com a política pública, inserida com o paradesporto escolar dentro de uma Secretaria Municipal de Educação. Paralelo a isso, fundar uma associação do paradesporto para que o terceiro setor e a sociedade civil organizada pudesse contribuir e a associação captar recursos da iniciativa privada do segundo setor para que ambos investissem e ajudassem o poder público. E que todos trabalhassem junto com um único objetivo. E, claro, também a universidade, buscando a inovação e a tecnologia para o programa. E a visibilidade que não poderia faltar, como, por exemplo, a imprensa, como agente de transformação social e informação, e com a parceria do plano de mídia, poder captar os futuros patrocinadores do paradesporto. Então, depois disso, ainda em Florianópolis, depois de escrever a metodologia, eu dei os primeiros passos, pequenos passos, com muita luta. Como diretora da Flodef, consegui implantar em 2 escolas uma modalidade. Foram 2 anos de muita luta, sem muito avanço. Até que, em 2011, eu decidi voltar para a minha querida Blumenau e reconstruir aqui esse grande sonho que não parava de martelar dentro de mim. Lá atrás, cumprindo a política pública, eu jamais iria desistir. Eu poderia, como professora, virar as costas e dizer: está tudo certo, continua assim mesmo. Mas não. Algo em mim dizia que eu tinha que ir à frente. Quando retornei em Blumenau, em 2011, eu bati na porta da Secretaria de Educação, porque a metodologia era estar lá dentro. E, infelizmente, não foi aceito. E aí, sem desistir, eu comecei como voluntária com um aluno cadeirante no tênis de mesa. Foram 8 meses de voluntariado, batendo na porta das empresas da cidade. Eu recebi muitos nãos, e eles não foram poucos. Mas eu recebi alguns sims. E com esses sims a gente iniciou, que aí vem a história famosa dos 3 cheques. Cada empresa deu 3 cheques para essa professora maluca que batia na porta deles, para que a gente iniciasse o sonho. E com este valor, nós contratamos 3 professores. A Fundação de Desporto, na época, hoje Secretaria de Esportes, me contratou. E aí nós finalizamos, já em 2011, com 21 alunos e 4 professores. Já foi um passo. Em 2012, fundamos a APESBLU, a outra parte da metodologia. Hoje, são 10 anos de todo mundo voluntário na associação. Naquele ano de 2012, nós fizemos rifas, pasteladas, feijoadas para poder pagar professor, para o sonho não acabar e a gente poder fazer isso pelas nossas crianças. Aí, chegou 2013. Sem desistir, apresentei novamente o projeto na Secretaria de Educação, que sempre foi o foco, a política pública tinha que estar lá. Apresentei, tive uma reunião, dias depois me ligaram.
E eu fui para lá e me disseram que o projeto ia ser aceito e ele ia para dentro da Secretaria de Educação. Nesse momento, quando eu saí, eu não sabia se eu chorava, se eu pulava, se eu virava uma cambalhota, se eu saía correndo, porque eu tinha certeza que dali para frente era um novo capítulo na nossa história. E eu só queria pegar o celular que estava dentro do carro para ligar para os professores, porque esta professora também prometeu a eles que um dia eles teriam carteira assinada e iam fazer da sua vida o paradesporto. E aí veio uma outra história que eu tranquei a chave dentro do carro, e eu tive que chamar chaveiro, mas naquele momento não importava nada. Era o momento mais feliz da minha vida, porque eu tinha certeza que era um novo capítulo. E foi o que aconteceu. Dentro desse processo de ir para a Secretaria de Educação, tivemos alguns marcos importantes na construção dessa política pública. Então, em 2013, dentro da Secretaria, contratados 7 professores, finalizamos 2013 com 70 alunos já e 7 professores. Em 2015, lançamos a natação infantil para os nossos bebês e alunos a partir de 6 meses de idade, trabalhando a neuroplasticidade, trabalhando as ligações axônicas a partir dos 6 meses de idade, com as suas patologias. Em 2015 também, lançamos a ginástica artística adaptada para a síndrome de Down e as pessoas autistas, também algo inédito no Brasil. Depois disso, outro grande sonho. Outro grande sonho. O então projeto de paradesporto se torna uma política pública por lei de decreto municipal. Olha só, gente, o sonho estava indo. E aí, já no outro ano, em 2017, foi criada a primeira diretoria municipal de paradesporto de uma Secretaria Municipal de Educação do Brasil, do qual eu assumi como diretora. Em 2020, nós fomos escolhidos pelo Centro, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, para ser um dos 10 primeiros centros de referência paralímpico desse país. Foi também um grande passo, um dos 10 primeiros do Brasil, gente. Olha o passo que a gente estava indo, olha o que a gente estava construindo. Logo depois, no decorrer desse processo, vencemos o Prêmio Guga, fomos finalistas do Prêmio Darcy Ribeiro de Educação em Brasília, finalistas da ODS e outros vários reconhecimentos. Sediamos também vários eventos nacionais. E isso é um ponto muito importante. Quando a gente fala em política pública, a gente tem que saber que é uma engrenagem. Como que a gente ia retornar este valor, este investimento aos cofres públicos? Como que a gente ia retornar esse investimento aos nossos patrocinadores de transporte, de alimentação, de hospedagem, sediando evento? Então, sediar evento é gerar renda, é trabalhar o desenvolvimento econômico, e o paradesporto vem fazendo seu papel. Depois disso, um grande reconhecimento para a nossa cidade, o governo federal reconheceu o nosso trabalho e me chamou para ser diretora nacional do paradesporto na Secretaria Nacional do Ministério da Cidadania em Brasília. E eu sempre digo que não é a professora Gi. Isso foi um trabalho de centenas de mãos dadas, onde nossos mais de 150 patrocinadores que já passaram pela nossa história nos ajudaram, a gestão pública, todos. Então, isso é um grande reconhecimento. E esta professora, com este sonho de construir essa política pública, não só conseguiu unir todo mundo, que teve a grande honra de representar Blumenau, lá em Brasília, mas também teve a honra de participar das 3 primeiras construções de política pública desse Brasil em paradesporto. Então, uma vitória para nós, com certeza. E, claro, o programa Paradesporto tem muitos campeões. Tem muitos campeões. Ele. Esse é parte do time de paradesporto de Blumenau. Todos nós somos responsáveis e transformadores de vida todos os dias. Você que é um empregador ou será no futuro, depende de você.
Você que é um colaborador e trabalha com alguém com deficiência, também depende de você. Todos nós podemos ser agentes transformadores social, todos os dias transformar vidas. Assim como o Paradesporto, ele é capaz de transformar a vida da pessoa com deficiência, a família da pessoa com deficiência, e eu sempre digo que ele é capaz de transformar a cidade e ele é capaz de transformar o mundo. Muito obrigada.